Olá pessoal, nós vamos falar nessa aula aqui de hoje sobre o liberalismo. Alguém já ouviu falar sobre liberalismo? O liberalismo ele é visto na política, ele é visto também na economia. E aí a gente vai ver que a história do liberalismo ele começa lá no século XVII. Ele ganhou destaque na Europa do século XVIII. Ou seja, século XVII corresponde a 1600, século XVIII, 1700. E o apogeu do liberalismo ele ocorreu após a Revolução Industrial, certo? Que ocorreu aí por volta de 1750 ou início do século, no início aí do século XVIII, certo? Aí está falando século XIX, aí tem um erro, porque na verdade a Revolução Industrial ocorreu no início do século XVIII, por volta de 1750. Quem ocorre após a Revolução, que ocorre no século, já praticamente século XIX, né? É justamente a Revolução Francesa, que ela vai ocorrer em 1789, né? Bem, continuando aqui, a visão liberal do mundo consiste em enxergar que todos os seres humanos são dotados de capacidades para o trabalho e intelectuais, certo? E que todos têm direitos naturais a exercer sua capacidade. Dessa maneira, o Estado não tem o direito de intervir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos. Quer dizer, pessoal, dos principais argumentos do liberalismo é justamente essa questão aí da liberdade, né, da busca da liberdade política, liberdade econômica, portanto, uma liberdade de comércio, com uma pequena, vamos dizer assim, intervenção do Estado nas relações de comércio na sociedade, né? Que dessa forma ele vai defender e vai dizer que o Estado, né, seria algo que iria atrapalhar, vamos dizer assim, ou ainda exploraria os cidadãos, né? Isso porque nós vamos lembrar que até o final do século XVIII, ou seja, no final da Revolução Francesa, 1789, nós vamos ver aí que no caso tinha os reis absolutistas, né? No caso nós vamos ver que Luís XVI vai inclusive ser guilhotinado no final na Revolução Francesa. Isso que mostra que os estados eles eram todos muito centralizados, claro, monarquias, e tinha um rei, portanto quem mandava era o Estado, né? E esses intelectuais, né, que a gente vai ver que esse liberalismo também vai influenciar os iluministas, né, pessoas que pensavam da mesma forma, né, que a razão devia guiar a sociedade, né, e não mais a ideia da Idade Média, né, que colocava, vamos dizer assim, Deus no centro do universo, né, das coisas, do entendimento de tudo. Né? Então o misticismo reinava, né? A explicação sobre todas as coisas. Agora, a partir que nós vamos ver lá, o renascimento cultural, já no século XVI, ele vai trazer um pouco do homem, né, para o centro, né, das discussões, e a razão é que agora deve guiar então as relações humanas e com a natureza. Tá certo? Então aí nós vamos ver que o liberalismo ele visava acabar com a opressão do chamado antigo regime. Como eu coloquei aí, a ideia das monarquias absolutistas que dominaram durante muito tempo as potências europeias, certo? Para os liberais, o ser humano era dotado de direitos naturais, pensamento herdado do filósofo inglês John Locke. Ou seja, ao ser humano devia ser assegurado o direito, né, de participar da vida política, econômica, trabalhar, acumular riqueza e adquirir propriedade privada. Portanto, aí ele é contrário, vamos dizer assim, a essa intervenção forte do Estado na economia e na vida das pessoas, tá certo? Então, o cidadão ele seria dotado da capacidade de trabalhar, criar, evoluir. Isso parte da ideia aí que é da razão, né? Essa ideia da razão, como eu disse, faz uma oposição do homem da Idade Média para o homem moderno, né? Que aí traz esse outro pensamento, outra visão de sociedade, tá certo? Então, para os modernos, era a razão distribuída entre as pessoas a responsável
por criar um projeto de mundo capaz de impulsionar as sociedades e os indivíduos ao crescimento, certo? Então, o Estado apenas deveria intervir, vamos dizer assim, na garantia que os seus cidadãos progredissem, trabalhassem, criassem, sem nenhum, vamos dizer assim, sem nenhum empecilho, certo? Essa seria a função do Estado. Mas de resto, a sociedade, as pessoas seriam capazes de progredir e crescer economicamente e sem intervenção estatal, né? E os tipos de liberalismo, pessoal, não vê aí que o liberalismo pode ser dividido em liberalismo político, liberalismo econômico. Chamamos de liberalismo clássico aquele que surgiu dos ideais dos filósofos liberais do século XVII e século aí que era para ser século XVIII, contra o antigo regime e a favor da livre iniciativa individual na economia. Em contraposição, existe o neoliberalismo, que é uma doutrina econômica do século XX que resgatou elementos do liberalismo, adaptando-se à realidade econômica do mundo globalizado e do capitalismo altamente desenvolvido, né? Então vamos entender, pessoal, que o liberalismo ele é bem anterior. Esse neoliberalismo já vem surgir justamente mais recente, né, já no mundo globalizado, né, já mais para os nossos dias, que é justamente um novo liberalismo, uma nova forma de pensar, vamos dizer, essas liberdades de comércio, essas liberdades políticas, certo? Então é essa ideia do liberalismo, né? O liberalismo já está dizendo liberdade, né? Ela está presente na política e na economia. Claro que há sempre os grupos que discordam, né? Então aí, pessoal, era necessário o liberalismo político aí, vamos ver, era necessário abandonar a visão medieval de governo, baseado no poder absoluto e restrito de um governante, e no severo controle da economia por parte do Estado. Então, como eu disse aí, pessoal, a ideia era justamente abandonar essa visão aí antiga de economia. Os liberais modernos, eles adotaram uma visão política baseada no republicanismo, no parlamentarismo. Esses sistemas políticos, eles permitiam a divisão dos poderes, retirando das mãos de um monarca o poder absoluto, né? Que a ideia era justamente esse, né? Tirar os poderes político, econômico da mão do monarca, de um rei que governava e que mandava e que impunha, vamos dizer assim, a todas as pessoas, vamos dizer, a sua lei, né? E, portanto, essas pessoas eles começam justamente a questionar. Isso vai ter um resultado muito grande, que é a questão justamente da divisão aí dos poderes, né? O poder legislativo, formado por um governo legislador, que deveriam criar as leis, o poder executivo, formado por um corpo de governo responsável por executar as leis e governar a cidade, o país, e o poder judiciário, que é a ideia que atua quando algum cidadão infringe as leis estabelecidas, certo? Então, quem foi o filósofo? O filósofo francês Charles de Montesquieu é um dos pensadores que influenciaram o liberalismo e a Revolução Industrial. Ele que defendeu a divisão aí do poder, vamos dizer assim, estatal em três partes, tá certo? Então, ele já há muito tempo, esses pensadores, eles propôs um sistema de governo, semelhante ao que nós temos hoje. Ou melhor, praticamente o mesmo sistema que nós temos hoje. Nós temos aí o legislativo, nós temos o judiciário e nós temos o executivo, né? Então está dividido hoje os poderes do Estado. E o liberalismo econômico, ele valoriza a meritocracia e a valorização do esforço individuais. Eles são marcas fundamentais do pensamento liberal, que ele coloca aí como responsável pela riqueza e pelo sucesso unicamente o indivíduo, né? E aí no caso nós vamos ver a ideia aí de Adam Smith, né, para Smith, né? Então o Estado não deve intervir na economia, certo? Porque a economia deveria, como eu disse, ser direcionada apenas por seus cidadãos, tá? E aí, como eu disse, para esse liberalismo é fundamental a ideia da meritocracia e a valorização do esforço individual, tá certo? Para Smith haveria uma espécie de mão invisível que faria com que a economia se desenvolvesse autonomamente no poder da iniciativa privada sem necessidade do Estado, pois esse colocava um entrave no crescimento econômico ao querer reivindicar sua parte dos lucros sem nada oferecer em troca.
Olha que legal essa discussão aí, pessoal. Nós vamos vendo aí que poderia se questionar hoje os altos impostos que nós pagamos, né? As empresas, as pequenas empresas, os cidadãos, de qualquer tipo de comércio que vai inventar, tem que pagar um monte de imposto. E Adam Smith era contrário a essa intervenção, no caso aí, da economia, né? Pensando aí, pessoal, nós já vimos aí o liberalismo político, um pouco do liberalismo econômico, né? E a história do liberalismo, né? Aí nós vamos ver um pouquinho mais da história do liberalismo em outro vídeo, para não ficar tão grande, tá? E o mais importante que eu quero que vocês entendam nesse momento é justamente as ideias fundamentais que vão guiar o liberalismo político e o liberalismo econômico. Depois nós vamos estar estudando um pouco aqui sobre a história desse liberalismo, porque essas ideias elas vão surgir muito lá atrás, antes mesmo do século XVII, século XVIII. Tá certo? Forte abraço.